Olá, queridos irmãos, mais uma vez, bom dia, que alegria estar com você agora nesta manhãzinha para nós adorarmos a Deus, louvar o seu santo nome, ouvir a sua palavra. E eu quero convidar você, como todos os dias, nós temos antes de estudar o livro, antes de fazer a nossa meditação, quero convidar você a juntos nós louvarmos a Deus com o hino Herdeiros do Reino. Vamos louvar. Se minha vida estiver nas mãos do Rei, sei que herdeiro do seu reino eu serei. Se o Rei desse reino reina em meu coração, serei fiel na provação. Soberano em meu viver, tribulações nem mesmo a morte vou temer, crescendo na graça de quem a própria vida deu, serei fiel até o fim. Amém? Louvado seja o Senhor, né? Se nós tivermos fé em Deus, de fato nós permaneceremos firmes diante das provações e diante das tribulações. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, te louvamos nessa manhã mais uma vez por estar na tua presença, Senhor. Muito obrigado, porque sabemos que o Senhor é quem conduz a nossa vida. O Senhor é quem escreve a nossa história, Senhor. E nos ajude a permanecer firmes em teus caminhos, inabaláveis, ó Deus, diante das provações, tendo a certeza de que o Senhor está do nosso lado e que um dia nós estaremos contigo no lar celestial, Senhor. Nos abençoa logo mais aqui na leitura da Tua Palavra, nos dá a iluminação dos altos céus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados irmãos, de onde você está falando, de onde você nos assiste, coloca aí
o seu nome, a sua igreja, o seu pedido de oração também importante. Nós estamos, durante todo este mês de agosto, é um mês especial, já tivemos a nossa semana de oração, Herdeiros do Reino, mas continuamos estudando o livro Herdeiros do Reino, que tem sido uma bênção cada manhã, queridos, na presença de Deus, estudando aqui, tirando lições maravilhosas desse livro. Então fala aí pra gente de onde você está nos assistindo, né? Em que cidade, ou qual é o seu distrito, a sua igreja, e coloca também o seu pedido de oração para nós aproveitarmos esse momento e orarmos por você, tá bom? Que Deus então te abençoe. Quero convidar você agora a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus. Nós vamos meditar na Palavra de Deus e o tema dessa manhã é aqui, vamos protestar juntos, é o capítulo 20 do livro, nós já estamos chegando no finalzinho do livro, amanhã nós teremos o último estudo, né, aqui desse que foi realmente mensagens inspiradoras, e eu quero convidar você agora, nessa hora, a abrir a sua Bíblia. Pegue sua Bíblia, vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 14, o versículo 12. Apocalipse, o capítulo 14, o versículo 12, e você certamente conhece muito bem esse texto, né? Já leu várias vezes, e muitas vezes quando falamos do povo de Deus no tempo do fim, esse é um dos textos que nós mais estudamos, lemos e apresentamos. E eu quero, dentro desse versículo, tirar uma parte muito importante, uma característica muito importante do povo de Deus nos últimos dias. Amém? Então, Apocalipse, o capítulo 14, o versículo 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Certamente, ao usar esse texto, nós percebemos aqui algumas características do povo de Deus. Uma delas é que guardam os mandamentos de Deus. Nós sabemos muito bem que o povo de Deus, nos últimos dias, guardará os mandamentos de Deus, será fiel aos mandamentos. Nós temos uma compreensão clara de que não é a obediência aos mandamentos que nos salva. O que nos salva é a graça de Cristo Jesus, é o seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Mas uma coisa interessante também, quando nós olhamos para esse sacrifício de Jesus, quando percebemos que não somos merecedores, que somos falhos, pecadores, e olhamos para a cruz de Cristo, olhamos para o sacrifício dele, para a salvação que vem através dele, queridos, o nosso coração ele é constrangido diante de tão grande amor e tão grande salvação. Será que diante de tão grande salvação podemos permanecer do mesmo jeito? Será que diante de uma salvação tão grande, de um amor tão grande, devemos continuar do mesmo jeito que vivíamos antes de conhecer a Cristo? Pelo contrário, né? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. É, na verdade, a obediência a Deus e a guarda dos mandamentos que revela essa graça em nosso coração, esse amor de Deus que inundou a nossa vida. Então, quando nós obedecemos a Deus, ela está intimamente ligada à graça de Deus, pois a graça de Cristo Jesus, ela transforma o nosso coração. Não é a graça que nos leva para a libertinagem, não é a graça que nos salva para viver do mesmo jeito, mas uma graça que transforma o nosso coração. Aquele velho homem, ele deixa de existir e agora passa a existir um novo homem em Cristo Jesus, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E quando nós estamos em Cristo, queridos, nós nos tornamos inabaláveis com Jesus. O nosso desejo é ser fiel a Jesus. Você já percebeu que muitas vezes olhamos e ouvimos por aí uma graça em que, olha, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus nos ama e isso é o que importa e não há mudança nenhuma, não há nenhuma mudança no pensamento, na vida, nas ações. Parece que a pessoa permanece do mesmo jeito. Essa não é a graça de Deus. A graça de Deus não vem para que apenas saibamos que Deus é amor e que devemos prosseguir nossa vida do mesmo jeito que estávamos. Pelo contrário, o Espírito Santo de Deus, ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos faz compreender o sacrifício de Jesus. E sabe, queridos, sempre na Bíblia nós vamos achar muito claro isso. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Nós percebemos que a obediência a Deus tem que ver com o amor
por esse sacrifício e esta tão grande salvação que Jesus nos concedeu. Então, quando olhamos aqui, uma das características do povo de Deus no tempo do fim é que eles obedecerão os mandamentos de Deus. Eles guardarão os mandamentos de Deus, serão fiéis a Deus. Uma outra característica está aqui. E a fé em Jesus, ou a fé de Jesus Cristo. Nós teremos a fé em Jesus, ou a fé de Cristo Jesus, mas também guardaremos os seus mandamentos. Essas são duas características muito claras, mas eu quero falar agora de outra característica que muitas vezes passa despercebido. A gente lê o texto e normalmente o nosso olhar já se prende nestas duas características. Guarda os mandamentos de Deus, tem a fé de Jesus. Mas uma outra característica que está aí, queridos, é a perseverança. Olha o que diz o texto. Aqui está a perseverança dos santos. Esta será outra característica visível no povo de Deus nos últimos dias, a perseverança. E eu quero convidar você para entender um pouquinho sobre o que é essa perseverança, que a palavra de Deus nos diz, e o que esse assunto agora tem a ver com a leitura do livro, do capítulo que nós lemos, né? Eu quero convidar você a ir a Tiago. Vamos a Tiago, capítulo 5, versículo 7. São Tiago, capítulo 5, versículo 7, a Bíblia vai nos explicar um pouquinho sobre perseverança ou paciência. Algumas traduções trazem a palavra paciência, outras trazem a palavra perseverança, mas elas são sinônimas aqui. Tanto perseverança quanto paciência pode ser traduzida de qualquer forma. Nós vamos entender isso quando vamos aqui no texto. Então, Tiago, capítulo 5, o versículo 7, aqui a Bíblia nos fala sobre perseverança ou paciência. Aqui está a paciência dos santos, aqui está a perseverança dos santos. E que perseverança é esta que devemos ter? O que significa a perseverança dos santos? A própria palavra já nos dá a entender, não é? Perseverança é insistir em uma situação quando a circunstância não está indo bem, né? Ou quando nós esperamos algo e parece que esse algo não chega, né? Então, a palavra de Deus nos diz que a característica do povo de Deus é paciência ou perseverança em meio às crises, paciência em meio às dificuldades, o conhecimento no coração, a sabedoria e o conhecimento no coração de que o Senhor certamente virá e que eu preciso aguardar a sua vinda. Mas vamos ver aqui um detalhe. Tiago capítulo 5, versículo 7 diz assim, olha, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Então, Tiago está fazendo aqui um paralelo entre aquele lavrador que faz todo o seu trabalho, prepara o terreno, planta ali a semente, mas não há nada mais que ele possa fazer, senão orar a Deus e aguardar, esperar que as chuvas venham e possa regar a terra e que aquele fruto da terra, de fato, desenvolva até que venha a colheita. Então, Tiago ele faz essa comparação, que o lavrador tem a paciência que ele tem de aguardar o seu Senhor e no momento em que as chuvas vêm e que ele pode logo depois, então, colher quando já estiver maduro. Sede também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Onde nós podemos entender essa palavra perseverança e paciência? Em que sentido aqui no livro de Apocalipse está falando e aqui no livro, na epístola de Tiago também se refere. Tiago, ele traz essa palavra paciência e ele faz uma ligação, um link aqui com a vida dos profetas. Como foi a vida dos profetas? Será que eles tiveram paciência na vida deles ou perseverança? E ele diz aqui, olha, irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Como sabeis, temos por bem-aventurados os que perseveram, e ouvistes da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Quando nós queremos compreender, né, quando nós
paramos aqui nesse texto para buscar entender o que significa essa perseverança dos santos, nós somos levados aqui a olhar para a vida do profeta. E aqui no livro nós temos a história de Daniel e quantos momentos Daniel enfrentou ali diante do rei de Babilônia, Nabucodonosor, que estabeleceu um decreto de morte para todos os sábios de Babilônia porque não conseguiu interpretar e nem dizer o sonho que ele havia tido. E o que Daniel fez? Daniel não foi lá buscar o rei, olha, eu quero uma audiência com o rei, eu quero conversar com o rei, eu quero explanar os meus pensamentos, eu quero entender o que está acontecendo. Pelo contrário, o que Daniel fez foi chamar os seus amigos e eles foram orar a Deus. Eles foram levar os seus pensamentos, a sua angústia, a sua dor, as suas orações a Deus. Porque eles sabiam que Deus poderia resolver sim todo aquele problema que eles estavam, que aos olhos humanos já não tinha mais solução. Mas não há problema nenhum, algum aos olhos dos homens que não haja solução aos olhos de Deus. Em outro momento, quando Daniel está ali por sentimento de inveja e perseguido, porque era alguém íntegro, era alguém reto e que fazia muito bem o seu trabalho, aqueles homens ali se reuniram para tentar dar um golpe e tirar a vida de Daniel. Porque sabiam que Daniel sempre, 3 vezes ao dia, orava. Ele se ajoelhava, abria a janela ali em direção a Jerusalém e ele fazia a sua oração a Deus. Eles sabiam que Daniel era fiel nisso e que jamais Daniel deixaria de orar por causa de um decreto. Bem isso que eles fizeram. Colocaram ali, convenceram o rei a estabelecer um decreto de 30 dias que ninguém poderia orar senão ao rei. E o que acontece? Daniel não deixa de ser fiel. Ele é inabalável, ele permanece firme. Ele permanece ali no lugar onde Deus o chamou a estar. E é assim, queridos, que nós devemos ser. É esta a característica do povo de Deus nos últimos dias. Ele guarda os mandamentos de Deus, ele tem a fé de Jesus e ele tem a perseverança dos profetas. Ele tem a paciência dos santos. Você entende isso? De fato, quando nós olhamos para Daniel, aqui no livro coloca muito claro isso, em todos os momentos de drama e dificuldade que Daniel passou, o que ele fazia era orar. Ele buscava a Deus. Aqui no livro, Ellen White diz assim, olha, Satanás fica enfurecido ao som de uma fervorosa oração, pois ele sabe que sofrerá danos. Queridos, quando nós oramos a Deus, muitas das nossas orações são respondidas imediatamente. Outras são registradas no céu e elas ficam ali registradas, aguardando o momento que essa oração será respondida. E lá no céu é registrado quando a sua oração é respondida. Então, querido, se você orou nesta manhã, se você eleva a sua oração a Deus, se você busca a face de Deus, se você coloca diante de Deus o seu clamor, saiba de uma coisa, Deus irá responder a sua oração. Aqui está a perseverança dos santos, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Amém? E eu quero convidar você a abrir mais um texto para nós encerrarmos, está aqui em Lucas 18, que nos conta a parábola do juiz iníquo. E essa parábola é muito interessante porque ela nos fala exatamente sobre a paciência dos santos, né? Ou a perseverança dos santos. Aqui nos conta a história de uma mulher que estava o tempo inteiro importunando o juiz da cidade para que pudesse julgar a sua causa. E ela importunava o juiz o tempo todo, ela, Senhor, julga a minha causa, julga a minha causa. E aquele era um juiz corrupto. Mas de tanto aquela mulher insistir para que aquele juiz pudesse atender a sua prece ali, atender a sua causa, aquele juiz, ele disse consigo mesmo, ele diz assim, a partir do capítulo 18, o versículo 5, todavia, como esta viúva me aborrece, hei de fazê-la justiça, para que, enfim, não volte a me perturbar. E o versículo 6 diz assim, diz o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que vos faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça.
Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Sabe, queridos, em todos os momentos de dificuldade, Daniel, ele tinha a oração. Ele buscava Deus. Ele clamava a Deus. Ele não desistia todos os dias buscando a presença de Deus. Assim, essa parábola também nos ensina por contraste que se um juiz iníquo é capaz de ouvir a oração de uma viúva porque está o dia inteiro clamando a ele, será que Deus não vai ouvir a sua oração? Com certeza Deus vai ouvir a sua oração. Deus, ele tem prazer em ouvir a sua oração. E sabe, amados, quando nós oramos, o céu inteiro se move para poder atender a oração dos seus filhos. Jesus Cristo diz, se nós pedirmos em nome de Jesus qualquer coisa ao nosso Pai, em nome de Jesus, assim será feito para a glória de Deus, o Pai. Amém? Que Deus te abençoe e que tenhamos no coração essa certeza. Estamos no tempo do fim, queridos. Já estamos nas últimas horas desse mundo. E aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Guarda os mandamentos, é fiel a Deus, tem a fé em Cristo Jesus, mas também tem a perseverança dos santos, a perseverança dos profetas, a perseverança daqueles que oraram, clamaram e aguardaram que o Senhor os responderia. Jesus termina dizendo a parábola assim, quando vier, porém, o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E a resposta está aqui, Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Amém? Que Deus, então, te abençoe e te dê um bom dia na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, ó Deus, nesta manhã por Tua palavra, te louvamos pela certeza que temos de que somos Teus filhos, Senhor, e que o Senhor atende e ouve as nossas orações. Não devemos buscar resolver as coisas dessa vida com a nossa sabedoria, inteligência ou influência, Senhor, mas antes de tudo colocar em Tuas mãos, pois sabemos que quando nós oramos, o braço de Deus é movido e é o que o Senhor aguarda, o que o Senhor deseja. Não oramos em si apenas para que o Senhor responda nossas orações, de fato o Senhor responde às nossas orações, mas oramos principalmente porque queremos Te conhecer mais, Senhor. Nós Te amamos e queremos permanecer em Tua palavra, queremos permanecer vivos ao Teu lado, Senhor, e inabaláveis como uma rocha, Senhor. Nos dá um bom dia na Tua santa paz. Atende as nossas orações, Senhor. Atende essa mãe que tem pedido por seu filho, este filho que pede por sua mãe, Senhor, este que pede por alguém que está enfermo, que precisa de um milagre na vida, Senhor, um milagre no aspecto da saúde. Esse outro querido irmão ou irmã que está desempregado e que tem colocado toda a sua luta nas Tuas mãos. Senhor, atende, Pai, a oração dos Teus filhos, pois esse é o Teu prazer. E nós fazemos essas orações, ó Deus. Que o Senhor nos dê um bom dia na Tua santa paz e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e amanhã nós teremos o pastor Alexandre com o último tema do livro Herdeiros do Reino. Um bom dia para você. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.